eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar um pouco da minha casa pra vocês, que eu amo, que é o meu cantinho, meu cafofo. Aqui a gente mora num apartamento alugado de 58 metros quadrados, que não poderia ter mais a nossa cara. Espero que vocês gostem. Meu nome é Jéssica Laine, eu sou designer de interiores. Bem-vindos à minha casa. Gente, eu resolvi fazer um tour aqui na minha casa pra vocês. Eu ia fazer, na verdade, um vídeo introdutório ali, falar um pouco sobre mim, mas eu acho que se eu mostrar minha casa, vocês vão me conhecer bem, porque vocês vão ver que aqui tudo tem um significado, tudo tá muito alinhado com a minha personalidade, com a personalidade do meu marido. E bom, vou começar apresentando aqui pra vocês a nossa sala, né? Só pra gente entender um pouco do layout, aqui é a entrada da casa, né? A gente tem um porta-chaves por aqui, que inclusive foi um presente de uma grande amiga que me deu quando a gente foi morar junto pela primeira vez. Então, desde a nossa primeira casa, a gente tem o mesmo porta-chaves. Pra cá eu já tenho alguns quadros, já começo a falar que eu sou um pouco obcecada por quadros. Esse foi presente do meu irmão, esse aqui eu comprei, esse aqui foi de uma viagem que eu trouxe. Esse também foi um presente, né? Na verdade, esse aqui é um quebra-cabeça que eu mandei emoldurar. A gente montou e mandou emoldurar depois. Bom, aqui do lado a gente já tem a minha sala de jantar. E aí, aqui na minha sala de jantar tem a nossa grande estante de livros, adornos, coleções, tudo que vocês possam imaginar, né? Tem nessa estante aqui. Que na verdade, gente, não é uma estante, tá? É uma prateleira, na verdade. São várias prateleiras que eu coloquei, instalei aqui. Por quê? Esse apartamento é alugado, né? Eu nem falei sobre isso com vocês. Então a gente não fez muitas mudanças por aqui, não fez obra, não fez, sabe, quebra-quebra. Também a gente não fez grandes investimentos, porque, enfim, a gente não pretende ficar aqui pra sempre. Mas, ainda assim, eu sempre gosto de trazer a nossa personalidade, a nossa identidade pro ambiente. Então, desde que a gente começou a morar junto, essa já é a nossa terceira casa. E a gente sempre trouxe a nossa personalidade pra ela. Aqui não vai ser diferente, né? Já mostrei aqui os quadros. Vou começar aqui mostrando a minha estante, que ela é assim, meu cantinho favorito da casa, pra ser bem sincera. Porque aqui tem basicamente um monte de coleção, um monte de objeto com muito significado pra gente, que eu particularmente amo. Quando eu aluguei esse apartamento e eu vi que tinha essa parede branca, eu já sabia que eu queria que fosse uma estante de livros, objetos, coleções. Só que, como eu falei, o apartamento alugado, eu não ia investir numa estante sob medida, marcenaria planejada, porque depois primeiro, ia sair um pouco mais caro, né? Ia ser um investimento maior, e segundo, que talvez eu não fosse conseguir reaproveitar depois um outro apartamento. E também eu não consigo encontrar uma estante desse tamanho, aqui são 2 metros dessa parede, eu também não consigo encontrar uma estante desse tamanho, com essa altura toda, porque aqui tem um pé direito bem alto. Então o que eu fiz? Comprei essas prateleiras na internet, coloquei aqui nas alturas que eu queria, porque eu já sabia exatamente o que eu ia colocar em cada nicho desse, digamos assim. Então ficou bem legal. Eu adoro fazer essa brincadeira com prateleiras, eu faço isso muito nos projetos, consultorias dos clientes, e eu sempre fiz muito pra minha casa também. Compro uma prateleira, 2, várias, e vou montando uma estante. Mas vamos lá. Essa estante, como eu falei, é meu cantinho favorito, porque aqui tem muito objeto, tem muito livro, tem muito quadro, tem muita foto, muita coleção, e tudo isso pra mim tem algum significado, sabe? Eu sou uma pessoa que geralmente não tem o costume de comprar muita roupa, sapato, mas eu tenho o grande costume de comprar coisas pra casa, adoro. Principalmente quando eu viajo, eu sempre trago coisas que vão fazer parte da coleção aqui de casa, e eu posso dizer que 90% das coisas que tem aqui em casa eu comprei em alguma viagem. E eu adoro isso, porque acaba gerando muito mais significado pra mim, porque, por exemplo, esse sofazinho aqui do Friends, que é uma série que eu gosto muito, ele tem um significado pra mim ser de uma série que eu adoro, mas também eu lembro do dia que eu comprei ele, que foi o dia que eu fui nos estúdios da Warner lá em Los Angeles, e eu lembro que esse dia quase que eu perco o horário, né, do tour, porque naquela época eu não tinha internet, né, eu não comprava internet pra viajar fora, então o que eu fazia? Antes de eu viajar, e detalhe, eu viajei sozinha, foi uma das minhas primeiras viagens, eu fui completamente sozinha e sem dinheiro. Mas o que acontece? Antes de eu viajar, o que eu fazia? Eu anotava num caderninho
todo o trajeto que eu precisaria fazer de ônibus ou de metrô. Eu via no Google Maps antes como que eu fazia para chegar em tal lugar e anotava o passo a passo. No dia lá na viagem, eu fui lá, segui meu mapinha, passo a passo, só que o que acontece? Na hora de pegar o ônibus, eu peguei o ônibus no ponto errado, sabe? Tinha a calçada aqui, aí era pra eu estar nessa calçada pra pegar o ônibus certinho, que ele ia na direção certa, só que eu estava na calçada do outro lado, né? Então, ao invés de eu pegar o ônibus pra direção que eu queria, eu peguei pra direção contrária. Então eu dei uma volta na cidade até ir pra direção certa, né? E aí quase que eu perco esse horário do tour. Só que eu cheguei muito em cima. A minha sorte é que eu saí muito cedo de casa. Eu vim aqui de ônibus, eu pensei que não ia dar tempo de chegar, eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou perder meu horário, mas eu consegui. Cheguei a tempo e deu tudo certo. Enfim, então eu lembro desses momentos, né? Por isso que eu gosto desses objetos de viagem, porque sempre vão me recordar de alguma coisa que aconteceu naquele dia ou naquele momento em específico, e isso é decoração afetiva, que é uma coisa que eu acredito muito e que eu sempre estou falando por aí. A nossa casa precisa ter objetos que contam a nossa história, que contam os nossos gostos, que falam sobre as nossas memórias, sobre a nossa cultura, sobre as nossas origens, sobre o que a gente acredita, sobre os nossos valores. E aqui tem muito disso, né? Então, mostrei só um exemplo assim pra vocês, mas, por exemplo, também, aqui eu tenho minha coleção de garrafas da Coca-Cola. Eu adoro, é minha bebida favorita. Se você quiser me chamar pra sair, não vamos beber cerveja, nem drink, nem vinho, mas a gente pode beber uma Coca que eu vou adorar. Principalmente se a gente estiver comendo um hambúrguer junto. Mas enfim, aqui na minha coleção, ela é bem interessante, eu tenho há bastante tempo. Algumas coisas eu comprei, outras eu consegui comprar em lojas de antiguidade, algumas eu ganhei. E cada uma tem um significado especial. Por exemplo, esta daqui é uma garrafinha que eu ganhei quando eu fui visitar o Museu da Coca-Cola lá em Atlanta. Eu já morei lá. Antes de eu morar lá, na verdade, eu fui viajar pra lá. Foi alguma escala de algum voo que eu fui fazer. E aí eu parei por Atlanta e fui na loja da Coca-Cola, no Museu da Coca-Cola que tem lá. E aí eu ganhei essa garrafinha aqui. Tem essa outra aqui que é maravilhosa, que eu ganhei de uma cliente minha. Eu amo. Toda vez que alguém vem aqui em casa, pergunta dessa garrafinha, porque ela tá com esse idioma diferente. Ela é lá do Sudão. E essa minha cliente, eu fiz o projeto pra ela, pra casa dela, né, dela e do marido. E aí ela foi fazer um intercâmbio no Sudão. E durante esse intercâmbio ela comprou e trouxe pra mim de presente. Eu amei. Tá aqui na minha coleção. Amo. Enfim, tem várias aqui, eu não vou ficar me estendendo muito. Tem quadros também, eu adoro emoldurar fotografias, então aqui tem da minha primeira viagem sozinha pra Buenos Aires, eu fui num jantar, assim, com um show de tango muito legal, e aí eu fui. Aqui tá eu e meu marido, também numa viagem. Aqui tem uma foto do meu marido. Em 2022 a gente foi pra Nova York e teve um evento lá que era chamado de The Friends Experience. O que era isso? Era basicamente um museu do Friends, o seriado de TV mesmo, e além da parte museu, né, com todos os itens expostos, tinha também o cenário dos apartamentos dos mesmos, de entrar, conhecer e tal. E aí meu marido tirou essa foto aqui no apartamento do Joey do Friends, eu amo. Aqui tem meu certificado de casamento, a gente casou no cruzeiro aqui no começo de 2023. E eu amo, aí o certificado a gente resolveu moldurar e deixar aqui bem exposto, porque, enfim, traz essa memória afetiva pra gente. Eu tenho um t-shirt gigantesco que eu ganhei do meu marido, tem meus quadros. Esses quadros que são pintados foi o que eu pintei. Eu pintei e deixei aí, né? Enfim, aqui tem uma colagem, tem as HQs, tem hugs que o meu marido também me deu. Tem os funcos, eu tenho uma coleção de funcos, eu deixo os funcos meio espalhados por aqui. Eu vou dar uma dica pra vocês que tem muita coleção de várias coisas dentro de casa e não sabe muito bem como organizar isso no estante, porque fica tudo muito bagunçado, fica tudo muito espalhado. Quando você tem uma coleção, o ideal é que você faça grupos dessas coleções. Então, por exemplo, um grupo da coleção de garrafas da Coca, um grupo de coleção de quadros, um grupo da coleção de livros.
Assim você consegue setorizar e organizar a sua estante, a sua decoração, não fica aquela poluição visual, tudo fica mais organizado. Fora que você está valorizando a sua coleção quando você deixa ela em grupo. Por quê? Quando você deixa os itens aleatórios pela casa, a coleção fica espalhada, né? Ela não é valorizada, ela fica muito espalhada. Quando você deixa em grupo, ela parece, né, uma coleção de fato. Então eu gosto sempre de deixar grupos de coleção. A minha exceção para isso é a minha coleção de Funko, que eu deixo espalhado. Por uma escolha própria mesmo, enfim, uma exceção da minha própria regra, digamos assim. Porque tudo depende muito da nossa intenção. Com a coleção de Coca, por exemplo, eu prefiro deixar junto porque eu gosto desse volume que traz. Com a coleção de Funkos, eu gosto de deixar espalhado porque esse volume pra mim não faz tanto sentido. Pra mim, uma questão de intenção, do que eu prefiro, de como que eu gosto. Enfim, gente, não vou me estender muito nessa estante, tá? Se vocês quiserem um tour detalhado com todos os objetos e significados, que vocês me peçam, que aí eu mostro pra vocês esse tour detalhado. Vamos continuar aqui com a minha casa. Bom, eu tenho aqui a minha mesa de jantar, uma mesa Sarine, a base dela é preta, o tampo é de mármore Espírito Santo, eu amo. E aí eu tenho também as minhas cadeiras Bertóias, que estão nesse tom de preto, porque eu gosto bastante. Aqui em casa, eu e meu marido, a gente gosta muito do preto e do branco, esse contraste. Então vocês vão reparar que tá tudo meio que nessa paleta neutra, né, os mobiliários. E as cores, elas vêm na decoração em si. Aqui no centro da minha mesa eu tenho minha boleira, que não tem bolo agora, tem um chocotone, que a gente está em época de festa. E aqui eu tenho essa minha mini cocote que eu ganhei de presente de final de ano aí da minha estagiária, da Gabi. E aí eu guardo balinhas amarelas aqui dentro, adoro. Aqui desse lado eu tenho esse pôster do King Kong que eu emoldurei. Meu nome é Jessica Lange, em homenagem à atriz Jessica Lange, que fez o King Kong de 76. Esse pôster é do filme original, lá de 1933. O meu nome é da atriz que fez o de 76, um poucos anos depois. Mas eu amo, adoro King Kong, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E aí eu tenho esse pôster que eu emoldurei pra cá. Aqui eu tenho o meu carrinho bar, onde aqui em cima eu faço o meu cantinho do café e aqui embaixo eu faço o meu cantinho do bar mesmo. Aqui no meu cantinho do café eu tenho a cafeteira, deixo minhas xícaras por aqui e aqui nesse copinho do Friends eu deixo todas as minhas cápsulas, né? Adoro. Aqui embaixo eu tenho mais uma coleção pra mostrar pra vocês. Eu tenho as minhas bebidas por aqui, eu tenho essa coleção de rolhas de vinho que a gente começou a fazer recentemente. E aqui eu tenho minha coleção de copinhos de shot de estados americanos. Então a gente tem desde Las Vegas até New Orleans, né, na Louisiana. A gente tem Illinois, né, Chicago, Nova York. Essa do Texas eu adoro, porque é o formato do mapa do Texas, né. Não, assim, não é nem um pouco prático beber aqui, mas eu acho lindo. Eu tenho a da Geórgia, que foi onde eu morei. Eu tenho Flórida, tem essa aqui do Alabama que eu adoro, acho fofo. Tem aqui também de Nashville, Tennessee, que tem essas botinhas nas laterais, eu adoro. A de Chicago também é uma arminha, tá vendo? E a de New Orleans é um instrumento de jazz. Aqui do lado do cantinho do café a gente tem o rack, esse rack extenso aqui, preto. Aí por aqui eu tenho minha vitrola, coisa de internet que tem que ficar aparente, umas velhinhas. E aqui eu já tenho alguns livros que eu coloco por aqui, que são livros que não cabem na minha estante, porque a minha estante em si, ela tem uma profundidade curta, por conta do espaço de circulação. Como eu queria ter uma mesa de jantar grande, eu não ia poder ter uma estante profunda, né, que pudesse caber livros grandes e objetos muito grandes, muito profundos no caso. Então eu preferi ter uma estante curtinha, que fosse caber só esses livros menores e ter uma mesa maior. E aí eu deixo os livros grandões por aqui.
Não sei se vocês repararam, mas eu já falei, né? Minha base é preto e branco. A minha decoração é colorida, mas ela não é um colorido assim multicolorido. Ela tem uma paleta de cores que eu defini, meio que sem querer, mas depois que eu percebi que eu tinha definido, eu tô tentando continuar essa paleta, que é as cores primárias. Cores primárias, o que é isso? Amarelo, vermelho, azul. Eu tento trazer esses 3 volumes de cores principais para minha decoração. Aqui no rack vocês conseguem perceber esse volume do amarelo, do azul e do vermelho? E isso não tá só aqui no rack, vai estar aqui na minha outra parede do sofá, vai estar na minha estante também. Vamos voltar aqui rapidinho. Porque assim, tem várias cores, né? Vai ter verde, vai ter laranja, vai ter, enfim, roxo, vai ter várias cores. Mas o meu volume principal tá nas cores primárias. O que é o volume principal? Quando você junta as suas coisas de mesma cor, ela cria um volume maior. E as outras cores que estão mais espalhadas, elas vão perdendo um pouco do destaque. Então eu coloquei um volume de coisas vermelhas. Eu tenho aqui o amarelo grande, né, ali junto com o quadro, um volume de coisas azuis, né, o azul aqui também. Eu tento fazer esses pontos das cores primárias para dar um pouco de mais foco. E aí volta no que eu falei de quando você tem muitos objetos, mas não sabe como organizar isso, não sabe como decorar e fica aquela bagunça. Organiza não só pela questão da setorização que eu tinha mencionado, mas também com as cores, volume de cores. Agora voltando aqui pro meu rack, eu tenho a minha televisão, meus livros, como eu mencionei. Aqui é meu álbum de casamento, a gente casou no cruzeiro, aí eu fiz o álbum azul para remeter ao mar. Eu tenho meus livros de estudos por aqui também, adoro. Tem mais Funkos espalhados pela casa, eu adoro esse aqui do Crash, que tá no carro. E eu tenho esse outro aqui, que muita gente nem sabe o que é isso, né? Esse Crash aqui, que não é um normal. Eu quero saber se você sabe que Crash é esse, você comenta aqui nos comentários, porque não é possível que só eu e meu marido saiba disso, porque as pessoas vêm aqui na casa e acham que é o Crash normal. Aí falando em Crash, vocês já podem entender, né, imaginar que a gente joga videogame, e sim, jogamos. Aí a gente tem um Playstation, a Nintendo, inclusive a gente comprou esse Nintendo OLED recentemente, porque ele é preto e branco também, pra combinar com o Playstation, né? Porque já que não pode esconder o videogame, a gente tem que deixar a decoração e fazer o negócio ficar harmônico com o resto da casa. E aí fica por aqui mesmo. Aqui na minha mesa de centro também tem uma decoraçãozinha com livros, velas. E, gente, o dia a dia é isso mesmo, os controles ficam assim espalhados, controle do videogame, porta-copo, controle da televisão, controle do ventilador de teto. Aqui é meu sofá, né? Não tem problema ficar amassadinho assim, tá? A gente usa o sofá assim mesmo, então, assim como as almofadas, elas também ficam amassadinhas na vida real, a gente deixa. Eu adoro as minhas almofadas também, que tem esse tom de azul, tem a vermelha. Aqui esse quadro, que é uma fotografia que a gente comprou. Meu marido escolheu, na verdade, porque ele queria ter essa fotografia da enseada de Botafogo, que foi a nossa casa antes de a gente vir pra cá, pro Recreio. E aí a gente amou morar em Botafogo, a gente amou morar aqui de frente pra enseada, e a gente queria trazer um pouco dessa memória pra cá, então a gente comprou essa fotografia gigantesca do Marcos Prado. E aí aqui eu tenho também um pôster do Roy Lichtenstein, de uma das minhas obras favoritas dele, se não a mais favorita, que é a Drown and Grow, A Garota Se Afogando, que eu também mandei emoldurar. Eu comprei o pôster no MoMA e aí eu mandei emoldurar por aqui. Aqui do lado eu tenho essa minha mesinha lateral, que na verdade é uma mesa de cabeceira que a gente trouxe da outra casa. Como o nosso quarto não tem espaço para mesa de cabeceira desse tamanho, a gente trouxe pra cá e ficou uma mesinha lateral do sofá mesmo. Aqui em cima eu deixo os meus livros a ler. Eu tô lendo este aqui no momento e o meu marido tá lendo esse aqui. Aqui embaixo nessa almofada é a caminha da Brigitte. Essa é a Brigitte, minha filha. Né, bebê? Ela não gosta de pessoas.
Aí a Ingrid tá aqui perto dela, ela fica irritada, né? Vai lá. Gente, essa é a minha cozinha. Repetindo, apartamento alugado, já veio com a pedra, já veio com a marcenaria. A gente só veio com os eletros mesmo e a decoração em si. Até dica pra quem compra apartamento e vai mandar alugar depois, investe nessas marcenarias branquinhas básicas mesmo, porque assim, é perfeito, sabe? Dá pra gente, qualquer estilo que eu quisesse trazer pra cá depois eu ia conseguir, porque o branquinho básico funciona com tudo, né? Sempre que a gente tem uma muretinha, né, uma bancada assim que fica no meio da cozinha, mas ela não está 100% no meio, porque ela também tem uma parte dela colada na parede, a gente chama de península. Se aqui tivesse uma quebra e aqui uma passagem e essa bancada tivesse só aqui no meio, a gente chamaria de ilha. Aí aqui nesse cantinho tem a comida da Brigitte, meu café e aqui é onde eu guardo meu alho. Aqui na minha geladeira tem minha coleção de imãs de geladeira, também de viagens. Então aqui a gente tem vários imãs de viagem que eu gosto bastante. Trindade, Alabama. Tem umas fotos também que era da nossa casa em Botafogo. Aqui é uma foto nossa. Aqui é uma foto nossa com as meninas que eu cuidava quando eu fui babá lá nos Estados Unidos. E aí tem outros imãs aqui. Aqui do lado a gente tem um purificador de água. Eu sempre recomendo esse purificador de água aqui porque eu acho ele excelente, ele ocupa muito pouco espaço, então pra quem tem pouco espaço em casa, na cozinha no caso, funciona demais. Em cima a gente deixa esse suporte aqui de celular, porque quando a gente tá lavando a louça a gente deixa aqui com algum vídeo rolando. Aqui no nicho micro-ondas, né, tem aqui um macarrão, uma decoração que eu deixei por aqui também. Aqui o escorredor de louças. Aqui temperinhos para ficar bom na hora de cozinhar, a gente deixa por aqui. Aqui fica o nosso sal grosso, pimenta, enfim, porta-colher. Pra cá fica a lavanderia mesmo. Pra esse lado aqui a gente tem nossos panos de prato, avental, também do Friends, né? A gente tem muita coisa de Friends, aparentemente. Enfim, e a gente tem esse quadrinho aqui que eu escrevi bem-vindos pra vocês. Bem-vindos à minha casa. Aqui é o meu mini corredor para os quartos, e aí nessa parede a gente fez uma grande art wall, né, uma parede de quadros. Aqui eu tenho minha coleção de plaquinhas de carro, também de viagens. Eu tenho um quadro da Mulher Maravilha, tem algumas outras coisas. Esse quadro aqui foi eu que fiz, é do Pulp Fiction, é uma frase. Aí eu redigi assim no computador, mandei imprimir, depois mandei emoldurar também. Esse aqui é a mesma coisa. Ele é um diálogo muito legal de um dos meus filmes favoritos, que é o Interestelar. E esse diálogo eu sou apaixonada por ele. Então eu redigi também uma parte desse roteiro do filme com esse diálogo e mandei emoldurar. Eu adoro filmes, eu vou no cinema praticamente toda semana, assim. Eu vou uma vez ao mês, com certeza eu estou no cinema. Adoro. E aí eu gosto de trazer também um pouco disso aqui pra minha casa, pra decoração. E aí esses dois aqui eu fiz. Eu adoro fazer quadros, né? Então, às vezes eu faço algum desenho legal, ou tenho alguma ideia bacana, ou assim, eu recorto alguma coisa de uma revista, emolduro e tá pronto. Enfim, aqui é meu escritório, meu banheiro de visitas, meu quarto. Ah, outra coisa, tem esses quadrinhos aqui também que são bem legais, são fotografias que eu mandei emoldurar, minhas nessa viagem que eu fiz para Los Angeles, né, do mesmo dia que eu fui ali nos estúdios da Warner, só que isso aqui foi mais tarde, foi quando eu fui no museu da Madame Tussauds. Aí eles tiraram essas fotos aqui minha, e aí eu comprei e depois eu mandei emoldurar. Adoro, aí eu deixo aqui no corredor. Esse aqui então foi o tour pela minha casa, eu espero que vocês tenham gostado de assistir. Se quiserem ver alguma coisa com mais detalhes depois, me falem que eu faço um vídeo exclusivo só sobre esse detalhe em si, específico. Confesso que eu tô bem empolgada assim de mostrar minha casa pra vocês, porque eu adoro minha casa, ela tem muito a ver com a nossa personalidade, com a nossa identidade. Ela conta muito a nossa história, nossos gostos.
Sempre que eu recebo uma pessoa nova aqui em casa, essa pessoa sempre pergunta alguma coisa, fica encantada. Como eu falei, sempre falam da minha garrafinha aqui que a minha cliente me deu e eu adoro. Então eu amo falar sobre a minha casa para as pessoas e eu espero que eu tenha... Enfim, eu espero que tenha sido legal aí pra você que tá assistindo esse vídeo, tá? Já aproveita e se inscreve no canal, é um canal novo. Aqui eu vou mostrar muito sobre o meu dia a dia como designer de interiores, vou mostrar projetos que a gente faz também. Eu resolvi começar mostrando a minha casa, mas eu pretendo também mostrar os projetos que eu faço para os clientes em si. Então acho que vocês vão gostar. Também vou falar um pouco sobre o que eu gosto com relação à arte, a design de história do design em si. Então já se inscreve e comenta o que você mais gostou aqui na minha casa. Eu confesso que eu gosto de tudo, mas a minha estante realmente ela tem um lugar especial no meu coração. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!